cara de alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Onde é que você está colocando sua masculinidade para ser expressa? Porque na hora que você coloca sua masculinidade expressa, essa sociedade castradora vai xingar você de fascista, de tóxico, de machista, de narcisista, arrogante, soberbo, prepotente. Porque ela não sabe lidar com a porra do leão, cara. É isso. Você quer deixar uma mulher desconcertada? Você quer deixar a maioria das pessoas desconcertadas? Apresenta o homem que você nasceu para ser para essa pessoa. É isso. Ela não sabe o que fazer. Ela não foi preparada. É porque ela A sociedade de hoje sabe lidar com um homem que é bom em ser homem, tanto quanto ela sabe lidar com um leão que fugiu do zoológico, tá andando na rua do bairro. Não consegue por quê? Se tranca em casa e se esconde. Chama a polícia. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Tchau. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Somos seres sociais e sempre, obviamente, dentro de grupos, tem aquele que se destaca mais do que outros. E no grupo masculino, ou seja, dentro desse grupo masculino, todos aí são leões, mas existem aqueles que se destacam entre os leões. Como é que esses homens que estão querendo conquista o tempo todo acabam se equilibrando no grupo, sem se sentir menos homens do que aqueles outros que se destacam? Cara, por base de um princípio chamado território. Eu gosto, como eu te falei, eu sou nerd. Eu gosto desses filmes de super-heróis. Isso é muito bom. Tem um filme que o Tony, se eu não me engano, acho que é o Tony Stark e o Capitão América estão levando o Loki dentro de um avião. Sim. E o Thor chega e invade o avião. Eu lembro, sim. E pega o Loki e leva ele embora. E o Capitão América falando para ele assim, precisamos de um plano de ação. Ele falou, eu tenho um plano, haja. E ele pula do avião, vai atrás do Thor, senta o cacete no Thor. Aí o Thor fala assim, minha briga não é com você. Ele falou, se sua briga não é comigo, não coloca a mão naquilo que me pertence. Que era o Loki. Sim, sim. Não encosta no que é meu, você não vai ter problema comigo. Entendi. Como é que homens que são leões se comportam? Não coloca a mão no que é meu, a gente não vai ter problema. Então, existe um ponto de liderança, mas também deve haver uma respeitabilidade acerca do território. Existe um respeito vertical, assim como a honra, existe um respeito vertical e existe um respeito horizontal. Perfeito. O respeito vertical é aquele que o major vai prestar ao coronel e o sargento vai prestar ao major. Existe uma hierarquia. Mesmo dentro da sociedade não militar, mas vai haver uma hierarquia. Você sabe quem é o dono disso aqui? Não é? Sim, claro. E o cara que está lá embaixo estacionando o carro sabe bem quem você é. Claro. Existe uma hierarquia. Todos são leões. Todos podem ser leões, né? Tem uns caras que optam por ser hamster. Sim. Mas você tem que entender seu posto na hierarquia. E leões do mesmo... Eu parei minha Bugatti lá fora, você parou seu Lamborghini lá fora, você parou sua McLaren lá fora. A gente se cumprimenta. Respeito horizontal. Honra horizontal. A gente está no mesmo nível. Pronto. Convívio tranquilo. Por meio de códigos masculinos. Sim. Mas como é que você vai fazer com que os caras entendam quais são esses códigos quando eles estão vivendo na polaridade feminina do medo? Certo. Mais um pouco o cara menstrua. Certo. Pura verdade. E você sabe que é o que é o mais bizarro disso tudo, Lucas? Sim. Que isso não é só uma Metáfora. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Lucas. Eu tô aqui para lhe complementar hoje. Muito obrigado, Lucas. Isso não é uma metáfora. Isso. Isso é biológico. Biologicamente. 50 anos atrás, 50 anos atrás, a geração de antes da gente Sim. tinha 50% mais testosterona testo. e mais espermatozoide do que nós temos hoje. Sim. Seu pai, meu pai, Sim. pai do Felipe. Sim. Quando tinha a idade, você está com quantos anos agora? Eu tô com 38, doutor. Quando seu pai tinha 38, em termos lineares, Sim. tirando aquelas exceções, Uma os média, pontos fora da sim, curva. sim. Quando seu pai tinha 38 anos, ele tinha 50% mais testo do que você tem hoje. Sim. Cara, não tem como você negar o papel da testo na expressão do caráter e da personalidade de um homem. É verdade. Não tem como. É verdade. absurdo. Fisiologia, somos todos processos bioquímicos. Sim. Aí você pega a agenda feminista,
Pega inflação, insegurança de emprego e pega insegurança da cidade, vão roubar seu carro, não vão fazer uma maldade com seu filho na escola Certo. ou não, sua esposa vai chegar em casa bem, você vai chegar lá e vai encontrar sua propriedade intacta, você veio trabalhar e na volta. Esse monte de estresse, esse monte de música com o qual você não se conecta, filmes com os quais você não se conecta, valores que não... Tá tudo ao contrário. Então, isso não tá ao contrário à toa. Isso tá ao contrário porque isso castra você. Isso, castração emocional. Uma agenda, né? Uma castração emocional. E agora, ao invés daquele leão, lembra? Sim. Do zoológico? Gatinho, nhau, Eu nhau. tenho um monte de gatinho. E gatinhos são Isso. fáceis de controlar. Sim, perfeitamente. Então, qual seria o ponto de equilíbrio entre o cortisol e a testosterona, imaginando a nossa história evolutiva aí, né? Pensando, por exemplo, nos nossos ancestrais que saíam para caçar, que viviam o perigo da própria caça, porque era uma, né, da doença, era uma questão assim, ninguém sabia o que vai acontecer. Então o pessoal estava sempre também nessa frequência de dúvida, né, de incerteza, insegurança, mas enfrentavam aquele perigo. Qual que é o ponto de equilíbrio aqui nesse caso para o cara ter uma resposta fisiológica adequada em relação à testosterona e cortisol? A primeira coisa é você entender que você está ocupando um ecossistema para o qual a sua ferramenta biológica não foi feita. Não foi feito, isso mesmo. Você mora num sítio lá em Paraibuna. 50 quilômetros de estrada de terra depois do asfalto. Eu vou te presentear com uma Ferrari GT 812. Não adianta nada. Vai arregaçar o psicológico do homem. Não vai adiantar nada até a Vai carregar Ferrari. o carro nas costas. Você mora na segunda quadra da praia em Balneário Camboriú. E no meio de janeiro eu fui lá te dar de presente um Scania. Não vai resolver nada. Virou Você nada. não anda ali, porque mal a pé você consegue andar, porque Isso. as ruas são desse Desse tamanhozinho. tamanho. Pois é, nós somos uma Ferrari. Hoje nós somos uma Ferrari no mato ou um Scania na cidade de veraneio. Então a primeira coisa que você tem que reconhecer é que você não foi feito para esse ecossistema. Sim. Então você tem que parar um pouquinho, meditar, se reconectar consigo mesmo, se reconectar com as suas raízes. O cara lá de trás, meu irmão, lá do Paleolítico, na hora que o cortisol dele subia, sabe o que ele fazia com esse cortisol? Arrancava a cabeça de uma gazela. Na hora que o seu cortisol sobe, você faz o quê? Rói a unha? Você vai pra televisão lá assistir pornografia? O que você faz quando seu cortisol sobe? Porque você não vai matar uma gazela, né? Verdade. Então o cara tinha a capacidade dessa alternância. Meu cortisol sobe, eu pego esse estresse, vou lá e consumo esse cortisol, me envolvendo numa situação de vida ou morte. Vou sair no tapa lá com o Lucas, na espada, sabe? Aí agora eu gastei o cortisol e me atesto, agora com esse novo senso de autopertencimento, me atesto sobe. Só que a gente vive num ecossistema onde seu cortisol de agora leva ao cortisol de depois, que leva ao cortisol de depois, que leva ao cortisol de depois. E onde é que você está colocando sua masculinidade para ser expressa? Porque na hora que você coloca sua masculinidade expressa, essa sociedade castradora vai xingar você de fascista, de tóxico, de machista, de narcisista, arrogante, soberbo. Prepotente. Porque ela não sabe lidar com a porra do leão, cara. É isso. Você quer deixar uma mulher desconcertada? Você quer deixar a maioria das pessoas desconcertadas? Apresenta o homem que você nasceu para ser para essa pessoa. É isso. Ela não sabe o que fazer. Ela não foi preparada. É, porque ela criou algo na mente dela para poder direcionar você. E quando você sai daqueles paradigmas, aí mostra A sociedade de hoje sabe lidar com um homem que é bom em ser homem, tanto quanto ela sabe lidar com um leão que fugiu do zoológico e está andando na rua do bairro. Não consegue. Por quê? Se tranca em casa e se esconde. Chama a polícia. Isso, a gente vê hoje eles tentando tirar a identidade do homem de todas as formas. Eu vejo porque assim, ó, eu tenho não posso falar amigos, porque amigos meus são poucos. Mas eu conheço muita gente e todas as vezes que eu converso, muitas que estão ao meu redor falam: "Ah, você é muito grotesco, ah, você é muito, nossa, é muita". Não, eu sou homem. Eu tenho pensamentos sérios que divergem de tudo aquilo que vocês acreditam que é bonzinho. Você entende por que faz isso, Lucas? Sim. Porque eu tenho que colocar você de volta na jaula. Eles Eu não querem tenho como lidar com você. paralisar a mim. Por quê? Porque é difícil você ouvir a verdade da boca de um cara que não tá... Porque uma coisa eu entendi. Eu não preciso do outro gostar de mim para que eu seja eu. Ou seja, quem não tem medo de estar sozinho, querido, vai ser real. E a galera não está preparada para quem é real. E completa esse pensamento seu. Sabe por que as pessoas têm medo? Algumas pessoas se sentem
angustiadas Sim. por estar sozinhas? Sim. Porque quando elas estão sozinhas, elas estão em péssima companhia. Isso. E não sabe quem é, quem são, quem eles mesmos são. Então, voltando de um modo prático Sim. para responder sua pergunta, Felipe. Primeira providência que eu acho que qualquer homem deveria fazer, a primeira providência, cara, você não faz higiene do seu cabelo? Eu não, né? Por motivos óbvios, eu não faço higiene do meu cabelo, mas vocês fazem. Mas limpa a cabeça, Mas né? você faz higiene da sua barba, você faz higiene do seu Sim, corpo, higiene dos seus dentes, faça higiene do seu sono. Nossa, Faça legal. higiene, começa por aí, né? O dia não começa quando o sol raia, ele começa quando você vai pra cama. É ali que seu dia começa. Dorme mal, vou de novo, lembra? Somos sistemas Sim. bioquímicos. Sim. Show. Vou passar aqui pra galera do podcast algumas medidas de higiene do sono, depois eles podem até anotar.